Olá, irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam derramadas de maneira abundante sobre a vida de vocês, sobre a vida de seus familiares também. Desejo de todo o coração que o Senhor, nosso Deus, esteja provendo, protegendo e abençoando cada um de vocês de maneira muito graciosa. E nessa noite de quarta-feira, que bom podermos estar aqui juntos para celebrarmos o nome do Senhor, nosso Deus, engrandecermos ao Deus vivo e assim exaltá-lo, porque o nosso Deus, ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Separa esses próximos minutos para estarmos aqui juntos, conectados em adoração ao nosso Deus. Vamos estar lendo a palavra, orando a palavra, ministrando a palavra, cantando a palavra de Deus. E desejamos que em meio a toda essa expressão de devoção e de adoração ao nome do Senhor, você seja muito edificado, muito edificada e o nosso Deus seja glorificado. E queridos, eu estava refletindo há pouco na palavra do Senhor e me deparando com o Salmo de número 94, no versículo 14, o salmista, ele declara o seguinte, olha que palavra poderosa, que declaração maravilhosa o salmista canta ao Senhor. Ele diz, pois o Senhor não abandonará o seu povo, Ele não irá desamparar a sua herança. O nosso Deus é fiel ao seu pacto com o seu povo. O nosso Deus é fiel à sua aliança e Ele não desamparará o seu povo. O Senhor Jesus Cristo disse no final de Mateus, lá no capítulo 28, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor não nos desampara, o Senhor não nos abandona. E essa certeza levou o salmista a dizer no versículo 22, mas o Senhor é o meu alto refúgio, o meu Deus é o rochedo em quem me abrigo. Glória a Deus por isso. O Senhor é o seu refúgio, Ele é o seu rochedo, Ele é o seu abrigo em meio ao temporal, Ele é a sua rocha eterna, Ele é a sua torre forte, o seu porto seguro. Então vamos a esse Deus em oração, vamos apresentar diante dEle a nossa vida, vamos declarar ao Senhor que Ele é o Senhor das nossas vidas e a Ele nós rendemos louvor, sobre Ele nós depositamos e lançamos totalmente a nossa esperança, a nossa confiança, porque só o Senhor nos faz viver em segurança. Vamos orar, vamos buscar a face do Senhor nesse instante, vamos declarar a Ele o nosso louvor e depositar sobre Ele toda a nossa fé. Oremos ao Senhor. Deus, Senhor Todo-Poderoso, louvado seja o Teu santo, eterno e poderoso nome. Deus, nós te agradecemos por este dia que o Senhor nos deu, por este início de noite e queremos apresentar diante do Senhor, Pai, as nossas vidas. Nós que neste momento estamos rendendo ao Senhor louvor, rendendo ao Senhor culto, rendendo ao Senhor a nossa devoção. Nós clamamos, ó Deus e Pai Todo-Poderoso, que o Senhor seja conosco, que a Tua presença se manifeste em nossas vidas. Ó Deus, e assim eu rogo que o Senhor abençoe o lar de cada um destes irmãos que neste momento, Senhor Deus, estão conosco nesta transmissão, que o Senhor possa abençoar relacionamentos, que o Senhor possa fortalecer as famílias. Pai, eu sei que esta quarentena, este isolamento social, este tempo pandêmico, Senhor, tem trazido todo tipo de desafios, não somente na área da saúde física, não somente na área financeira, mas também na área relacional, na área familiar. Quantas famílias, quantos relacionamentos não têm sido, ó Deus, colocados à
prova, em teste, ó Deus amado, em meio a todas as pressões e a todas as tensões que, ó Deus amado, estão sendo provocadas através desse tempo, ó Deus, de pandemia, Pai. Eu clamo a Ti que em meio a tudo isso, Senhor, o Senhor esteja construindo em nós, Pai, e aperfeiçoando na vida do Teu povo, Senhor, o caráter de Cristo. Deus, nos ajuda a andar em Espírito, a viver em Espírito, a ser conduzidos pelo Teu Espírito através da Tua palavra. Enche-nos com o fruto da Tua presença, Deus, com amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, fé, alegria, domínio próprio. Deus, em nome de Jesus, sustenta-nos, guarda-nos, protege-nos, Senhor, livra-nos de todo mal, Deus, e abençoa, ó Deus, com Teu poder e com a Tua graça, o físico, as finanças, as emoções, a saúde mental do Teu povo, Pai amado. Derrama da Tua graça sobre cada um destes Teus queridos que conosco agora, Pai amado, se rendem a Ti em oração, declarando que Tu és o Senhor de suas vidas. Pai, sobre Ti lançamos a âncora da nossa fé, ó Deus, e declaramos que só Tu és o Senhor e cremos que o Senhor não desampara o Seu povo. Tu és o nosso rochedo, Tu és o nosso abrigo, Tu és, ó Deus, a nossa segurança. Portanto, Deus amado, recebe a honra, o louvor e a glória. E todas estas canções que agora estaremos Te entoando, Senhor Deus, venham glorificar o Teu santo nome e trazer edificação à vida do Teu povo, em nome de Jesus. Aleluia! Vamos cantar ao nome do Senhor. Vamos exaltar o nosso Deus agora. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os Teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a Ti. O que eu posso Te dar por tudo que Tu és? Você me libertou e me curou. O que eu posso Te dar? O que eu posso Te dar por tudo que Tu és? Você me libertou, me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça estar em Ti, Teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça estar em Ti, Teu amor é pra sempre. Como Tu és bom, Senhor. Como eu amo andar contigo, Pai. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os Teus caminhos. Lindo Jesus,
que eu posso te dar, por tudo que tu és. Você me libertou e me curou. O que eu posso te dar, Senhor? O que eu posso te dar? Tudo que tu és. Você me libertou, me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti, teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti, teu amor é pra sempre. Yeah. Tu és bom. Tu és bom, Senhor Jesus, perante todas as circunstâncias, Pai. Perante todas as circunstâncias, Senhor Jesus, Tu é bom, Pai. Tu é aquele que reina, Tu é aquele que é soberano. Tu é aquele que cuida de nós, Senhor Jesus. Que cuida de nós, Senhor, em meio a tempestades, em meio a adversidades, Senhor. Mas Tu sabes, Pai, o início, o meio e o fim, e nós confiamos em Tua promessa, Senhor Jesus. Eu pertenço a Ti, Senhor Jesus, que me buscou, me encontrou. Eu pertenço a Ti, ó doce Deus que se humilhou, se entregou. E eu pertenço a Ti, pertenço a Ti, eu pertenço a Ti, sou totalmente Teu, totalmente Teu. Eu pertenço a Ti, Senhor Jesus, que me buscou, me encontrou. Eu pertenço a Ti, ó doce Deus que se humilhou, se entregou. Foi por Você e eu pertenço a Ti, pertenço a Ti, eu pertenço a Ti, sou totalmente Teu, totalmente Teu. Eu pertenço e eu pertenço a Ti, pertenço a Ti, eu pertenço a Ti, sou totalmente Teu, totalmente Teu. Sou Teu filho, sou Teu filho, Teu amigo, fez a porção, minha herança. Eu fui comprado pelo sangue, foi nos dado uma aliança, e eu sou
sou teu. Sou teu filho, teu amigo. És a porção, a minha herança. Eu fui comprado pelo sangue do Senhor. Foi nos dado a aliança. E eu sou teu, eu sou teu, eu sou teu, Senhor. Foi por tua graça. A Bíblia diz que o Senhor nos escolheu desde antes da fundação do mundo. Nós somos contemplados por essa graça do Senhor, por esse sacrifício vivo, por esse amor. Eu sou grato a Ti, mesmo não merecendo. Foi por amor, foi por amor. Por tua graça, Paizinho. Se não fosse o teu amor, se não fosse tua, se não fosse teu carinho, Jesus, eu já estaria morto. Como eu posso te agradecer? Só Tu tem as palavras de vida eterna. La, 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 la. Como eu posso te agradecer, Senhor? Eu não mereço, eu não mereço, eu não mereço, mas por Tua graça eu fui salvo, Senhor. Foi por Teu amor. Eu fui perdoado, eu fui restaurado, eu pertenço ao meu Senhor. Fui redimido, eu fui redimido, fui justificado, eu pertenço ao meu Senhor. E eu pertenço a Ti, pertenço a Ti, eu pertenço a Ti, sou totalmente Teu, totalmente Teu. Obrigado, Senhor. Eu não mereço, Senhor Jesus, mas eu fui contemplado por Sua graça. E seja grato a esse Senhor, a esse Deus vivo, que Te escolheu, meu irmão, mesmo não merecendo, mas por Sua graça imerecida, nós somos salvos e vamos contemplar a Sua face no dia que Ele vier. Amém, meu irmão? Nesse momento, meu querido, nós vamos devolver aquilo que é do Senhor. Vamos ofertar, vamos dizimar, né? Enquanto vai sair aí embaixo nos caracteres as informações bancárias para você dizimar e ofertar, nós vamos adorar o Senhor. E enquanto você pode, seja no aplicativo, seja no PC, seja no seu tablet, você ajude a obra, ajude a igreja, mesmo que não seja fisicamente, mas faça isso em sua casa, tá bom? E fazemos isso com alegria, tá certo? Glória a Deus!
Vamos louvar o Senhor. Você me encontrou. Você me encontrou à beira do caminho. Você me encontrou, então não estou sozinho. Pôs o sorriso em minha boca, esperança em meu coração. Um sorriso em minha boca, nos meus lábios, uma nova canção, uma nova canção. Estava perdido e fui achado, estava cego, agora vejo. Estava morto e agora vivo só pra ti, vivo só pra ti. Estava perdido e fui achado, estava cego, agora vejo. Estava morto e agora vivo só pra ti, vivo só pra ti. Yeah. Oh. Sozinho, pôs um sorriso em minha boca, esperança em meu coração. Um sorriso em minha boca, nos meus lábios, uma nova canção, uma nova canção. Estava perdido e fui achado, estava cego, agora vejo. Estava morto e agora vivo só pra ti, vivo só pra ti. Estava perdido e fui achado, estava cego, agora eu vejo. Estava morto e agora vivo só pra ti, vivo só pra ti. Glória a Deus! Louvamos o teu nome, Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Como é bom louvar e exaltar o nome do Senhor nosso Deus. O Senhor que é digno de que cantemos ao seu nome e declaremos as suas perfeições, as suas maravilhas. Queridos irmãos, agora eu quero convidar vocês a um momento de intercessão. Nós temos tantos motivos para orar, para buscar a face do Senhor e colocar diante do Senhor as nossas necessidades. Eu gostaria de que nesse instante nós estivéssemos orando pelas nossas autoridades, orando pelos nossos governantes, para que Deus dê a eles unidade, uma disposição de convergir numa mesma direção em prol do melhor para o povo. Vamos orar também pelos profissionais de saúde, para que Deus esteja guardando estes homens e mulheres que trabalham nos hospitais, na linha de frente, lidando com essa pandemia todos os dias. Vamos orar pelos enfermeiros, vamos orar pelos médicos, vamos orar por todas as pessoas que também estão pesquisando soluções, medicamentos, vacina, para conter essa crise mundial.
Eu também peço que você esteja orando por aqueles que estão diretamente enfrentando essa enfermidade, aqueles que já foram infectados, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão com os sintomas e sofrendo com estes sintomas. Oremos ao Senhor para que o Senhor dê graça a essas pessoas, para que o Senhor proteja, livre, em nome de Jesus. E vamos também orar para que o Senhor nos conceda toda a graça necessária, paciência, humildade e confiança no Senhor para atravessarmos esses dias maus, honrando e exaltando ao nome do Senhor. Aí onde você está, você pode orar. Muitas vezes nós não podemos estar perto das pessoas, nos aproximar de pessoas que nós amamos e que às vezes estão também passando por lutas e dificuldades. Mas, irmãos, nós podemos fazer muito através das nossas orações, porque sabemos que, na verdade, é Deus quem faz através das nossas orações, é Deus quem age. E o nosso Deus, Ele tem o poder sobre todas as coisas. O nosso Deus, Ele controla todo o universo. Ele rege a história em suas mãos. Então, em nome de Jesus, vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos interceder em nome do Senhor? Pai querido, Deus eterno, nós colocamos diante do Senhor, ó Deus amado, as nossas vidas em oração e, ó Deus, nós assumimos um compromisso de interceder, de nos posicionar como intercessores, como homens e mulheres de oração, ó Deus, que creem e que confiam que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo quanto pedimos, conforme o seu poder que em nós opera. Deus, a tua palavra diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, não porque a oração do justo seja poderosa, mas porque o Senhor é poderoso para atender a oração do justo. Deus, em nome de Jesus Cristo, portanto, nos colocamos diante do Senhor, conscientes de que o nosso amado e Senhor e Salvador Jesus Cristo abriu este novo e vivo caminho diante da Tua presença, e nós, ó Deus, podemos nos apresentar diante de Ti, ó Deus, com ousadia, com a alegria de filhos, ó Pai amado, que têm acesso à presença do Pai. E colocamos diante do Senhor, Pai amado, esta realidade que não apenas atinge nossa cidade ou nosso estado, mas as nações, ó Deus. E como igreja nós continuamos orando, continuamos clamando que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor intervenha e que o Senhor, em nome de Jesus, de modo especial, ajude o nosso Brasil, abençoe a nossa nação. Pai amado, clamamos para que o Senhor toque no corações dos homens e mulheres, ó Deus amado, que assumiram funções de poder, Senhor Deus, seja no executivo, no legislativo, no judiciário, ó Deus, gente que hoje assume a responsabilidade de tomar decisões importantes diante dessa pandemia. Pai, clamamos a Ti, ó Deus, que o Senhor dê a estes homens unidade, mas uma unidade sadia em prol do bem-estar do povo. Pai, ajuda, Senhor Deus, capacita, quebranta o coração destes homens, conduza, Senhor Deus, os nossos governantes, conduza, Senhor Deus, as pessoas que assumem e assumiram poder, ó Deus, na nossa nação, de tomar decisões importantes nesse momento, para que eles as tomem com responsabilidade, que as tomem, ó Deus amado, com uma disposição de realmente, ó Pai amado, contribuir para o bem da nação, Senhor. Também oramos pelos profissionais de saúde, que o Senhor esteja capacitando estas pessoas, ó Deus, e abençoando-as com saúde, Pai, para que eles, ó Deus, capacitados, bem fisicamente, protegidos, resguardados, possam, Senhor Deus, ser em Tuas mãos agentes de cura, de restauração, ó Deus, na vida de muitas pessoas. Também, ó Pai, colocamos diante do Senhor, ó Deus, aqueles que estão
abalados por essa pandemia, pelo fato de já terem sido contaminados, infectados e pessoas que estão sofrendo, que estão, ó Deus amado, com sintomas muito graves, que estão enfrentando, ó Deus, inseguranças, incertezas, medos diante de toda essa realidade que estão enfrentando, que estão vivendo. Clamamos, Pai, clamamos por aqueles que estão nos hospitais, isolados, nas UTIs, ou quem sabe à espera de um leito, ó Deus, diante de tantas notícias ruins e diante de tantos problemas que vêm sendo enfrentados por estas pessoas, clamamos que o Senhor intervenha, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor abençoe, que o Senhor restaure, que o Senhor cure, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, e assim oramos pelo Teu povo, oramos pela Tua igreja, oramos pelas famílias, ó Deus, clamando que o Senhor esteja fortalecendo os nossos lares, clamando que o Senhor esteja dando sabedoria, governando a nossa história, dirigindo, ó Deus amado, o Teu povo sob a direção da Tua palavra, a luz da Tua palavra, e que o caráter de Cristo esteja sendo formado em nós e que possamos, ó Deus, estar atravessando, ó Senhor Deus, essa pandemia, esse vale, esse deserto, Senhor Deus, com confiança, com paciência, com sabedoria, com discernimento espiritual e com toda a graça, Pai, que só o Senhor pode nos dar. Assim eu oro pela minha vida, assim eu oro pela vida dos meus irmãos, a fim de que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Agora eu quero convidar você para refletirmos na palavra do Senhor nosso Deus. Nós iniciamos uma série de pregações nos nossos cultos de quarta-feira e nós temos falado sobre a fé autêntica, a verdadeira fé, sobre ser verdadeiramente cristãos. E nós temos nos baseado na carta de Tiago. E hoje nós vamos para a nossa terceira ministração nesta série Fé Autêntica e vamos falar sobre a prática. E eu gostaria de que você abrisse a sua Bíblia na carta de Tiago, no capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura do versículo 19 até o versículo 27. E o texto sagrado nos diz o seguinte: Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado no mundo. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Eu quero convidar você a novamente orar comigo. Senhor nosso Deus e Pai, rogo ao Senhor neste momento que o Senhor quebrante os nossos corações e que pelo poder do Teu Espírito Santo, o Senhor leve nossas mentes cativas em obediência à Tua palavra e que através da mesma sejamos impactados, abençoados, instruídos e transformados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, Tiago, ele disse aos seus leitores, através
deste momento da carta, principalmente no versículo 18, que Deus os havia gerado espiritualmente por meio da palavra da fé, ou seja, do Evangelho. Agora, Tiago, ele, a partir do versículo 19 do capítulo 1, ele vai dizer àqueles irmãos para viverem de acordo com essa palavra. Eles foram transformados, eles foram salvos por esta palavra e agora eles devem viver por meio desta palavra e de acordo com esta palavra. O fato é que a verdadeira espiritualidade, a fé autêntica, ela se fundamenta em um relacionamento correto com Deus por meio da sua palavra. Não há a menor possibilidade de vivermos uma fé autêntica, uma vida espiritual legítima ou uma correta espiritualidade, a não ser através da palavra de Deus. E nestes versículos, meus amados, Tiago, ele afirma que nós, como cristãos, nós temos 3 responsabilidades para com a palavra de Deus. E são justamente essas 3 responsabilidades para com a palavra de Deus que eu desejo compartilhar para a edificação da sua vida espiritual. E a primeira responsabilidade que nós temos em relação à palavra de Deus é receber. Receber a palavra de Deus. A vida que agrada a Deus, a fé autêntica, ela é fruto da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. A vida que agrada a Deus, portanto, ela está centrada na palavra de Deus. E toda a ênfase de Tiago, no parágrafo que nós temos diante de nós, dos versos 19 ao 21, está na palavra de Deus, está na Bíblia. Tiago, ele enfatiza a centralidade da palavra do Senhor na nossa vida cristã, na nossa vida espiritual. E a pergunta que nós podemos fazer inicialmente é: por quê? Por que Tiago dá tanto valor à palavra de Deus? Por que é tão importante termos um relacionamento tão profundo, tão ligado à palavra de Deus? Queridos, Tiago já de pronto ele diz que é necessário se receber a palavra de Deus para a salvação. No versículo 18 e no versículo 21, Tiago escreve: por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Versículo 21. Aceitem humildemente a palavra implantada em vocês. Essa palavra da verdade que ele fala no versículo 18, aqueles irmãos devem aceitá-la, recebê-la humildemente, com mansidão, a qual é poderosa para salvá-los. É essa palavra da verdade, a palavra de Deus, que vivifica. Ela, quando implantada em nós pela graça e por meio da fé, é a única coisa poderosamente capaz de nos salvar e de nos santificar. E é importante compreendermos aqui, irmãos, o sentido de salvar de uma maneira plena. Não apenas do salvar no sentido de tirar uma pessoa da condenação para dar a essa pessoa a libertação para a vida eterna. Mas o salvar aqui tem um sentido que envolve todo o agir
pleno de Deus na vida daquele que Ele salva. Então envolve não apenas a justificação, mas também toda a obra de santificação até a glorificação. E toda a Escritura, portanto, é um testemunho de Cristo. Toda a Escritura aponta para Jesus, sendo Jesus o foco central da revelação bíblica, de Gênesis a Apocalipse. Tudo é sobre Jesus. A Bíblia nos revela Jesus Cristo e conhecê-lo, portanto, conforme a revelação bíblica, é a única forma de salvação. Não é possível uma pessoa ser salva a não ser que ela tenha conhecimento a respeito da pessoa de Jesus, como é revelado nas Escrituras Sagradas. Então, uma outra pergunta a partir daí que pode ser feita é a seguinte: o que é que impede as pessoas de receber a palavra de Deus? Já que a primeira responsabilidade que nós devemos ter para com a palavra de Deus é recebê-la, por que as pessoas não recebem? Qual a dificuldade que as pessoas têm para receber a palavra de Deus, já que a palavra de Deus é tão importante? Inclusive, somente a partir da palavra de Deus uma pessoa pode ser salva. Em primeiro lugar, queridos, a dificuldade que as pessoas têm, a resistência que elas oferecem à palavra de Deus, a receber a palavra de Deus, se dá por conta da dureza dos corações, da dureza do coração humano. O versículo 19 e versículo 20 falam justamente disso. Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Tiago está falando tudo isso aqui relacionado à palavra de Deus. Não tem a ver tão somente com o ser pronto para ouvir o que qualquer pessoa diga, ou não se irar com o que qualquer pessoa fale, ou estar pronto para ouvir e ser tardio para falar em qualquer tipo de diálogo. Aqui, o ponto central é a palavra de Deus, é a relação das pessoas para com a Bíblia Sagrada. E o que é que Tiago está dizendo? Tiago, ele está declarando que, ao se ouvir a palavra de Deus, aquela que é única e poderosa para gerar vida espiritual e trazer salvação na vida das pessoas, a coisa natural a se fazer diante da proclamação da palavra, a coisa mais natural para o homem caído, para o homem em seu estado natural, é se irar contra a palavra de Deus. É se irar contra Deus e que a revela a sua palavra. E se irar também contra aqueles que anunciam a palavra de Deus. O homem natural, ele se opõe à palavra de Deus ao ouvi-la. E diante da palavra de Deus, ele fala rapidamente, ele contra-argumenta prontamente e no final ele explode contra ela, irando-se contundentemente. Tiago, ele sabia dessa realidade da natureza do coração humano que resiste à palavra do Senhor por causa da dureza. O próprio Tiago vivenciou isso. Ele, mesmo sendo meio-irmão do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus iniciando o seu ministério, Tiago, ele evidenciou um coração endurecido e inicialmente ele se opôs ao ministério de Cristo e ele não creu em Cristo. A sua conversão se deu depois da ressurreição do Senhor Jesus. E, portanto, Tiago, ele tinha esse entendimento de que o coração humano, ele é duro, ele é resistente, e essa dureza nos impede de ouvir a voz de Deus. O quanto nós gostamos de ser donos da nossa própria história, senhores da verdade, o quanto que nós assumimos uma posição de sermos mestres do nosso próprio destino e às vezes até do destino das outras pessoas. Então, certamente, Tiago, ele se baseou inclusive nas palavras do sábio Salomão, quando em Eclesiastes capítulo 5, versículo 2 e 3, declarou o seguinte: que a sua boca não se precipite, nem se apresse o seu coração em pronunciar uma palavra diante de Deus.
porque Deus está nos céus e você aqui na terra. Portanto, sejam poucas as suas palavras, porque das muitas preocupações vêm os sonhos e do muito falar, palavras tolas. Ou seja, o que Tiago está dizendo, semelhante ao sábio Salomão, diante da palavra de Deus, diante da verdade sagrada, diante do Evangelho, esteja pronto para ouvir e seja tardio para falar. E seja, inclusive, tardio para se irar. Muito pelo contrário, acolha essa palavra com mansidão em seu coração. Submeta-se à autoridade das Escrituras. Mas além da dureza do coração humano, segundo Tiago, duas outras coisas também nos impedem de receber a palavra de Deus. Impureza espiritual, né? Impureza carnal e maldade dos nossos pensamentos. Observe o versículo 21. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. O cristão verdadeiro, ele sabe que ele depende da palavra de Deus para a salvação. Ele sabe que ele depende da palavra de Deus para viver uma vida de santidade, para andar de acordo com a justiça divina. Por isso que ele está pronto para ouvir a palavra. Por isso que ele se dispõe a acolhê-la com mansidão no seu coração. Sim, meus amados, o cristão verdadeiro assume a responsabilidade de receber a palavra de Deus. Mas não somente isso. Tiago nos apresenta uma segunda responsabilidade diante da palavra. É necessário, além de receber, responder à palavra de Deus. E responder positivamente. Vejam só, queridos, ouvir sem praticar, receber sem responder, não tem valor nenhum. É tão somente autoengano. Pior do que ser enganado por outras pessoas é enganar-se com mentiras, com falsidades e com hipocrisias. Não há qualquer sentido em somente ouvir a palavra de Deus, mas é preciso colocá-la em prática, é preciso responder a ela. É justamente isso aquilo que o Senhor Jesus Cristo fala no final do Sermão do Monte. Ele compara uma pessoa que ouve a palavra e não obedece a um homem tolo que constrói a sua casa sobre a areia. Vem a tempestade, a casa cai por terra, mas aquele que ouve e obedece a sua palavra, ele compara a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram as tempestades, mas aquela casa permaneceu de pé. E Tiago, ele escreve o seguinte nos versículos 22 em diante: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Aí versículo 25, mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, como um cristão verdadeiro pode e deve responder à palavra de Deus? Em primeiro lugar, o cristão, ao responder à palavra de Deus, ele se examina à luz da palavra. A primeira forma de responder à palavra de Deus é fazendo um autoexame a partir do espelho da palavra de Deus.
A palavra de Deus aqui é retratada, queridos, como um espelho que revela quem nós somos realmente. Nós não podemos jamais abandonar a palavra de Deus sob o risco de esquecer quem nós realmente somos. É a palavra de Deus que nos assegura da nossa real identidade. A Bíblia revela quem realmente somos e uma das maneiras de respondermos, portanto, a palavra de Deus é deixarmos que ela exponha os nossos pecados, levando-nos a Cristo para a cura, para a salvação. Mas também nós respondemos à palavra de Deus, queridos, quando nós, além de examinarmos a nossa própria vida a partir dela, o cristão responde à palavra de Deus quando nela ele busca libertação para os seus pecados. Tiago, ele diz assim no versículo 25, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz liberdade. Observa atentamente a lei perfeita. Isso aqui, queridos, é o mesmo que buscar legitimamente e profundamente o Senhor Jesus. Conhecer o Senhor, conhecer a verdade, traz perdão e libertação. João capítulo 8, versículo 31 a 32, nos diz o seguinte: Jesus Cristo disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Busque a palavra, busque na palavra a beleza encantadora do Senhor Jesus Cristo, porque somente ela libertará você dos prazeres passageiros do pecado. Então, responder à palavra é, primeiro, fazer um autoexame a partir da palavra. Segundo, nós respondemos à palavra buscando libertação através de sua obediência, colocando em prática, buscando viver de fato a palavra de Deus, nos tornando praticantes da palavra do Senhor. Em terceiro lugar, nós, depois de nos examinarmos à luz da palavra e de começarmos a praticar a palavra, a obedecer a palavra, a aplicar a palavra de Deus no nosso dia a dia, não apenas, querido, não apenas devemos conhecer a palavra. Podemos ser pessoas cheias de teologia, podemos ler os melhores livros reformados, podemos escutar mensagens de grandes pregadores como Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, Paul Washer e tantos outros grandes pregadores. Podemos ter a nossa biblioteca repleta de livros e de bons livros lidos sobre teologia, história da igreja, sobre tantos assuntos importantes, sobre a sã doutrina. Podemos ser pessoas extremamente compreendedoras de verdades bíblicas preciosas, mas nada disso fará sentido, nada disso terá significado se não for acompanhado de uma vida que busca corresponder com o que está escrito na palavra de Deus. Não nos basta ter uma excelente ortodoxia, nós também precisamos ter uma boa ortopraxia, ou seja, não nos basta crer no que é correto, é preciso viver de acordo com aquilo que é correto. É preciso responder à palavra de Deus. Então, depois de examinar e de nos tornar praticantes da palavra, o cristão, ele responde à palavra de Deus quando ele baseia na palavra de Deus a sua felicidade. A felicidade do cristão, ela não pode estar baseada nas circunstâncias. A felicidade do cristão, deve estar baseada na palavra de Deus, deve estar baseada no Deus da palavra. Tiago, ele diz assim: e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Versículo 25. A felicidade, ela não é um objetivo. A felicidade, ela não é um alvo a ser alcançado. Tem gente que faz da felicidade o seu objetivo de vida.
O cristão, ele compreende, à luz da palavra, que a felicidade não é um alvo a ser alcançado, mas ela é uma consequência de um estilo novo de vida. A felicidade, ela é consequência de um modo de ver e de viver a vida. Feliz, verdadeiramente feliz, é aquele que busca conhecer e praticar a palavra de Deus. Veja, por exemplo, as bem-aventuranças que Jesus Cristo proclama no início do Sermão do Monte, lá no capítulo 5 de Mateus, a partir do versículo 1 até o versículo 12. Estudando as bem-aventuranças, você descobrirá que a felicidade é sempre resultado de um viver pautado na palavra de Deus. O cristão verdadeiro, portanto, responde à palavra de Deus, examinando a própria vida à luz da palavra, buscando obedecer, praticar a palavra de Deus e buscando basear a sua felicidade na palavra de Deus. E em terceiro lugar, a terceira responsabilidade compartilhada por Tiago nesse trecho da sua carta é que, além de receber a palavra, além de responder a palavra, o verdadeiro cristão deve refletir a palavra de Deus. Repito, além de receber, de responder, o verdadeiro cristão deve refletir a palavra de Deus. E ele reflete a palavra de Deus, como vemos aqui no final deste parágrafo, pelo menos com 3 atitudes. Atitude de domínio próprio, domínio sobre a língua, domínio sobre o falar. Atitude de dedicação ao próximo. Tiago, ele vai apresentar a necessidade dos órfãos e das viúvas, e ele vai dizer que a palavra de Deus, ela deve ser refletida através do cuidado do povo de Deus em relação a essas pessoas, aos mais necessitados. O verdadeiro cristão, ele não fecha os olhos para a necessidade do próximo, ele tem compaixão, ele tem empatia, ele se dedica, ele cuida, ele se posiciona como instrumento nas mãos de Deus para que vidas sejam alcançadas e abençoadas, sejam em suas necessidades espirituais ou em suas necessidades materiais. Então, e além disso também, o cristão reflete a palavra de Deus através de sua distinção, de sua maneira de viver diferente, na contramão do mundo, na contramão desta sociedade sem Deus, de valores distorcidos e antagônicos aos princípios da palavra de Deus. Olha o que nos dizem o versículo 26 e 27. Se alguém supõe ser religioso, mas, aí vem um domínio próprio, não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião, a sua profissão de fé é vã, não tem sentido, é perda de tempo. Aí entra o versículo 27. A religião pura, a vida cristã verdadeira, a fé autêntica e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta. Aqui vai entrar o cuidado. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições. E terceiro, guardar-se incontaminado do mundo. Aquele que busca ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. João vai escrever em sua carta isso. O cristão, ele precisa ser diferente e fazer a diferença. O cristão verdadeiro reflete a palavra de Deus no domínio próprio, na dedicação ao próximo e na distinção de uma vida santa, diferente e oposta o padrão de vida contaminada pela perversidade, maldade e impureza que este mundo valoriza.
Ao refletir, portanto, a palavra de Deus, o cristão, ele transformará o mundo com palavras, com posturas, e esse é o cristianismo verdadeiro, que o mundo verdadeiramente e desesperadamente precisa. Então, irmãos, para concluirmos, nós entendemos a partir do que Tiago ele nos escreve, que o cristão ele possui responsabilidades fundamentais, inegociáveis, insubstituíveis para com a palavra de Deus. O cristão ele deve receber a palavra de Deus, ele deve responder à palavra de Deus através do autoexame, através da prática, da obediência da palavra e pautando a sua felicidade em torno da palavra de Deus. E o cristão, ele deve também refletir a palavra de Deus. Receber, responder e refletir a palavra de Deus. E você? Você já recebeu a Cristo? O Verbo de Deus, a palavra de Deus encarnada? Você já respondeu ao chamado de Cristo positivamente? Já recebeu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? E se a sua resposta é sim, você tem obedecido a Cristo? Você tem colocado em prática a sua fé? Você tem buscado viver como um discípulo de Cristo, o qual leva em consideração as ordens de Cristo e se dispõe a obedecê-las? Você tem refletido o caráter de Cristo por onde você passa? E hoje, especificamente, passando muito mais tempo com sua família, nesse isolamento social, nessa quarentena, você tem refletido Cristo entre os seus familiares, no seu relacionamento com seu cônjuge, com seus pais, com seus filhos? Você tem refletido Cristo dentro da sua casa? Cristo pela palavra, poderosamente implantada no seu coração, pode transformar você e o mundo à sua volta, através de você. Então receba, responda e reflita a palavra de Deus, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, esta palavra nesta noite nos desafia a sairmos da nossa zona de conforto e de qualquer tentativa de nos omitir diante das nossas responsabilidades diante da Tua palavra. Não basta ter uma Bíblia dentro de casa, sequer nos basta ler, estudar ou meditar na Tua palavra. Nós precisamos ser praticantes. Nós precisamos ser responsáveis diante da Tua palavra. Nós precisamos receber com mansidão, com humildade, a Tua palavra em nossos corações. Nós precisamos responder à Tua palavra obedientemente, examinando a nossa própria vida através desse espelho poderoso. Sim, Tua palavra é viva e eficaz e ela é mais penetrante do que qualquer espada afiada de 2 gumes. E ela é apta para discernir os nossos pensamentos e as intenções do nosso coração. A Tua palavra revela quem nós somos, ela nos expõe. Senhor, e portanto, que nós respondamos à Tua palavra fazendo este autoexame através dela. E que possamos obedecê-la, praticá-la, vivê-la, aplicando a Tua palavra em nossa vida diária. E que nós possamos pautar, basear a nossa felicidade não em torno de circunstâncias, não em torno de momentos existenciais, mas em torno da verdade santa de Deus revelada nas Escrituras. E que nós possamos refletir esta palavra.
refletir o seu poder, a sua luz, a sua capacidade de mudar, de transformar, de restaurar. Que nós possamos refletir a Tua palavra, Senhor, através do domínio próprio do nosso falar, através do cuidado fraternal, cheio de compaixão com aqueles que estão necessitados, através também, Senhor Deus, desta distinção, desta diferença que o crente precisa expressar em meio a essa sociedade caída, esse mundo que jaz no maligno. Dá-nos da Tua graça, conceda-nos, ó Deus, a Tua bênção e nos ajude, ó Deus, a viver de acordo com uma fé autêntica, sendo responsáveis para com a Tua palavra, recebendo, respondendo e refletindo a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Antes de eu falar, Tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste Tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas Teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Ele traz luz, Ele traz luz, Ele traz luz sobre as sombras, Ele nos dá a paz. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Ele traz luz para as sombras,
derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, e mesmo assim Ele se entregou naquela cruz. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Seja grato a esse sacrifício. Oh, impressionante, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado